poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Adore, 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 adore o Rei dos Reis. Adore o Santo dos Santos. Adore aquele que soprou o fôlego de vida sobre a tua vida hoje. Adore. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Seja grato. Seja grata. Seja grata pela tua família. Seja grato pela tua vida. Seja grato pelas tuas vestes. Seja grato porque hoje você comeu. Seja grato porque hoje teve a provisão de Deus. Seja grato, adore, porque só Ele é digno. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ah, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Vamos orar. Vamos orar porque o céu está aberto. E quando o céu está aberto, Ele está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Tem adoradores aqui essa noite? Tem adoradores aqui que vão entregar o melhor, que vão entregar a melhor oferta. Qual que é a oferta? É a sua vida, é a sua adoração, é você abrir a sua boca. Fecha seus olhos, irmão. Começa a ver o outro nível. Porque a atmosfera, você não pode estar preso ao louvor, você não pode estar preso à ministra, você tem que estar livre para adorar aquele que te formou, aquele que te criou. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na tua casa, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, para dizer que tu és bom, para dizer que tu és o nosso Pai, para dizer se hoje nós acordamos, é porque o Senhor permitiu, Deus. Ah, Pai, vai de encontro, Senhor, a cada vida que entrou aqui essa noite. Vai de encontro a cada pai, a cada esposo, a cada filho, a cada provedor. Vai de encontro a cada mãe, a cada filha. Ah, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar, igreja. Começa a adorar comigo. Começa a adorar, começa a agradecer. Vamos agradecer, Senhor, obrigado. Começa a falar, Deus, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela saúde dos seus filhos. Obrigada, Deus. Oh, Pai, prepara o ambiente. Sonda agora os verdadeiros adoradores. Sonda agora os corações quebrantados. O Senhor está em busca de corações quebrantados. O Senhor está em busca. Não olha para o seu irmão da direita, nem para o seu irmão da esquerda. Sabe o que você tem que olhar? Fecha seus olhos. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Porque a cruz te deu outra oportunidade. Porque a cruz te restaura. Ela te cura. Ela te limpa. Porque foi preço de sangue. Você está aqui hoje, preço de sangue. Você não está aqui porque você não tem o que fazer, irmãos. Você está aqui porque você precisa dele. Então você tem que começar a adorar. Agradeça pela tua família. Agradeça pelos teus. Oh, papai querido, obrigada pelos meus filhos, Deus. Obrigada pela minha vida, pela minha casa, Pai. Ah, Deus, vai de encontro a cada líder, supervisor, aos nossos pastores, ao nosso bispo, Deus. Visita a família, porque nós sabemos que a caminhada com Deus não é fácil. Nós sabemos, Deus, a correria do dia a dia, mas que em nome de Jesus, todos os dias, peça fome, peça sede. Você precisa ter fome de Deus. Você precisa ter sede. Ah, papai querido, vai de encontro, coloca a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça, igreja. Ah, Deus, visita a mente, Pai. Porque nós sabemos que é na mente que é o campo de batalha. Nós sabemos que é na mente que muitas vezes nós ouvimos vozes. Cala essas vozes, mas que nós viemos ouvir a tua doce voz. A voz do teu Espírito. Ah, Espírito Santo, talvez pessoas entraram aqui essa tarde desanimados, com diagnóstico, mas eu declaro vida, eu declaro alegria, eu declaro a paz que excede todo entendimento. Ah, Espírito Santo de Deus, quebra cadeias, que pessoas venham ser libertas na mente.
Desagrava os ouvidos, põe a mão no seu ouvido. Desagrava os ouvidos dos teus filhos, Deus, para que nós possamos ouvir a tua voz. Ah, papai querido, tira agora todo sentimento que não provém do Senhor. Tira agora, Pai, tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Ah, Deus, nós queremos ter intimidade. Nós queremos fechar a porta do nosso quarto, Pai, e agradecer, glorificar, porque só o Senhor, Deus, só o Senhor pode, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, eu não sei a causa que talvez muitos entraram aqui com o diagnóstico negativo, mas eu declaro e eu profetizo, Senhor, que o milagre vai chegar, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos, Deus. Mas que essa noite nós possamos entender que não só experimentar o cuidado do Senhor, mas que nós vamos usufruir do cuidado dEle. Você precisa usufruir do cuidado de Deus. O Senhor tem cuidado da sua vida. O Senhor tem cuidado dos teus filhos. O Senhor tem cuidado da sua casa, na sua mesa. Peça provisão. Talvez você não está vendo nada. Talvez tem famílias aqui que, Bárbara, se você abrir minha geladeira hoje, você começa a declarar a provisão, a provisão, a provisão, a provisão de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, porque Ele é santo. Deus é poderoso. Graça e paz, igreja. Boa noite. Hoje vocês vão me ajudar a pregar, tá? Se me der umas crises de tosse, eu falei para alguns aí, dá uns glória a Deus, aleluia, tá tudo certo. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui essa noite e dizer que Deus é bom e a misericórdia dele nos alcança todos os dias. Você sabia que a cada manhã as misericórdias dele se renovam? Você sabia que talvez se ontem você murmurou, se você questionou, se você chorou, se você estava triste, hoje o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se ontem foi ruim, hoje vai ser bom. Essa semana vai ser melhor. Esse mês vai ser melhor ainda. Começa a declarar, amém? Antes de sentar, vira para o teu irmão e fala assim: você quer experimentar ou você quer desfrutar? Amém? Esses últimos meses eu tenho sentido o cuidado de Deus sobre a minha vida. E foi declarado isso, né? Até no encontraço, teve um momento lá que o pastor me pegou, orou por mim, e ele falou tudo aquilo que eu estava sentindo. E ele falou do cuidado de Deus. Era aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. E talvez você entrou aqui essa noite se sentindo esquecido, se sentindo para baixo, se sentindo excluído. Mas eu quero te dizer que você está experimentando o cuidado de Deus. Talvez você está focado nas dificuldades, no deserto. Mas eu quero te dizer essa noite que o cuidado de Deus, Ele está sobre a tua casa. Amém? Ainda que você não enxergue, mas Ele tem cuidado de mim e de você. E se você perguntar para mim assim: ô Bárbara, mas experimentar e usufruir não é bom? É bom, irmãos. Pode sentar. É muito bom. Mas só para vocês entenderem mais ou menos a diferença. Quando você experimenta, vou dar um exemplo até do Isaac. O Isaac fala assim para mim: mãe, eu quero ter uma Lamborghini, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter uma Porsche. Glória a Deus. Aí a mãe de pouca fé fala: filho, é muito caro. Não, eu já falo assim: tá, filho, vai estudar, estuda bastante, eu declaro que você vai ter todos esses carros aí. Talvez se eu for numa concessionária hoje, se tiver esses 3 carros, eu vou conseguir entrar, eu vou conseguir olhar, falar: nossa, olha esse som, olha esse painel. Eu não entendo de carro, né? Mas a gente é mais visibilidade, né? O homem talvez vai no motor, enfim. E aí você vê aquele carro tão top, você vai só testar, experimentar. Mas usufruir, sair dele assim, ó, muitas vezes você vai falar: não consigo, eu não posso. E muitas vezes nós estamos assim com o cuidado de Deus. Você sabia que você está sim experimentando o cuidado de Deus? Mas essa noite eu quero te ensinar
Porque o Senhor tem me ensinado que não só experimentar, Ele quer que você usufrua do cuidado de Deus. E o que é usufruir, Bárbara? É desfrutar. Porque o Senhor tem promessa para mim e para você. E muitas vezes, para a gente chegar até a promessa, a gente precisa passar pelo processo. E muitos de nós estamos desistindo no meio do processo. Porque nós não estamos enxergando o cuidado. A gente não está nem reconhecendo experimentar o cuidado. Então essa noite, eu quero te dizer, talvez você se encontre no deserto, no processo. Mas eu quero te dizer que tem cuidado de Deus no processo e no deserto. Amém? Coloca para mim, o tema é experimentar ou usufruir? Você quer experimentar ou usufruir? Eita, ô igreja! Você quer experimentar ou usufruir? Amém, glória a Deus. Coloca para mim Êxodo. É NVI, é de vocês, né? Diz assim, ó. Então Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia em que vocês sairão do Egito, da casa da escravidão. Cuida, ó, presta bastante atenção. Então Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia em que vocês sairão do Egito, da casa da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com a mão poderosa. Não comam nada fermentado. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, aqui está a sua palavra, aqui está a minha vida, Deus. Assim como o Senhor ministrou muito no meu coração sobre o cuidado de Deus, que os teus filhos essa noite venham entender, Pai, que nós temos que usufruir do seu cuidado. Nós agradecemos sim, Pai, por experimentar, mas que nós vamos ter sede e fome e se posicionar como filho para desfrutar da tua graça, do teu amor e da tua mão poderosa, porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Como eu disse, muitas vezes nós estamos assim, igual esse povo do Egito. Essa passagem fala quando Moisés, o Senhor pede para ele liderar o povo. E Deus tira aquele povo da escravidão. Fala para o teu irmão, tirou da escravidão. Estava preso. E no processo, todo mundo conhece essa história. O Senhor, Ele é tão poderoso, aquele povo experimentou o cuidado de Deus. Porque a palavra fala, se você vê todo o capítulo de Êxodo, que Deus, Ele manda coluna de nuvem, manda coluna de fogo, a roupa cresce no corpo. Mas aquele povo estava tão preso, por quê? Eles estavam escravos, mas lá talvez tinha comida boa, talvez o ambiente, mas não era para eles, eles estavam escravos. E muitas vezes eu e você estamos assim, presos por algo que Deus não quer. Deus essa noite está falando: eu estou te livrando. Eu estou te livrando daquele ambiente que não combina com você. Eu estou te livrando talvez dessa droga que vai acabar com você. Eu estou te livrando talvez, sabe, dos ambientes que não é para você sentar, na mesa que não é para você sentar. E aquele povo o Senhor fala: lembre-se, manda meu povo lembrar. A palavra de Deus diz: traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Eu não sei como que você chegou na igreja, eu não sei como você chegou até a presença de Deus, mas o que eu sei é que Deus, Ele está te livrando. E muitas vezes nós queremos estar presos lá onde não é para estar. E o primeiro tópico, coloca o primeiro tópico para mim. Aleluia, glória a Deus. Usufrua do cuidado de Deus, saindo da posição de escravo para a posição de filho. E foi o que eu acabei de dizer. Você precisa entender que o Deus que você serve não é só o Deus que criou os céus e a terra, mas é o teu Pai, que Ele entregou aquilo que Ele tinha de melhor por mim e por você. E muitas vezes nós estamos presos naquilo que nós estamos vendo. O que te impede, talvez, de reconhecer que Ele é o Salvador da minha e da sua vida? Reconheça essa noite que não só experimentar, Ele quer que você saia da onde não é para estar. Aquele povo murmurou, por quê? Ficou com saudade. E muitas vezes nós estamos assim, com saudade daquilo que Deus já livrou. Talvez tenham pessoas tanto tempo na igreja,
Bárbara, tem aquilo que me deixa preso ainda. É porque a tua mente está lá. E o Senhor, Ele tem te livrado. Aonde você anda, talvez nas más companhias, o Senhor tem te livrado. Mas essa noite Ele fala: meu filho, você não é mais escravo. Agora você é filho. Você me aceitou. Eu estou te limpando, eu estou te curando. E muitas vezes nós queremos voltar. Lembre-se que foi a mão poderosa do Senhor. Talvez você está aqui sentado, é um milagre. Talvez você nunca se imaginou entrar numa igreja. E muitas vezes, o pastor às vezes fala isso, a gente precisa valorizar a nascente. Quem eu era? Da onde Deus me tirou? Aquele povo estava com saudade, só murmurava. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos sentados na mesa do Pai, do Rei. Nós estamos, inseridos no corpo de Cristo, mas só murmurando. E o Senhor essa noite está falando, para você usufruir, sem murmurar, dependa dEle. Sabe por quê? Porque aquele povo, eles tinham uma promessa. E é isso que eu vou chegar até o final da ministração. Porque quando Deus me colocou no meu coração, eu falei: Senhor, mas nem todo mundo entrou na terra. Mas a promessa estava lá. A sua promessa ainda está lá. A sua promessa ainda está lá, igreja. Mas como está a sua mentalidade? Porque muitas vezes a nossa murmuração vai atrasar a promessa. Muitas vezes você ser autossuficiente vai atrasar a sua promessa. Posso te dizer uma coisa? Quem me conhece sabe, quando eu estou bem, eu estou bem, quando eu não estou bem, eu não estou bem. Não é errado você demonstrar a sua fraqueza. Você não é super-herói, nenhum de nós somos, e glória a Deus por isso. Mas sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que é na minha fraqueza, é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então não está errado. Não está errado talvez você procurar. Quem é visitante? Tem visitante aqui hoje? Amigo? Você sabia que teve cuidado de Deus na sua vida? Porque quando o Senhor levantou Moisés, era para ele liderar aquele povo. Imagine a paciência de Moisés, irmãos. E muitas vezes nós convidamos um amigo. E às vezes o amigo: eu não quero. É 1 hora que você vai ofertar na casa do Senhor. Ele te deu saúde, Ele te deu vida, Ele te deu família, Ele te deu emprego. E muitas vezes nós estamos querendo voltar para a escravidão. Que hoje, essa noite, você venha tirar toda a mente de escravo. Que hoje, essa noite, você venha falar: eu quero sentar na mesa do Rei. Porque na mesa do Rei tem comida, e comida saudável. Porque lá fora tem comida também, mas é comida que vai te trazer a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E muitas vezes você está preso naquele pecado. Muitas vezes você está preso naquela falta de perdão. Muitas vezes você está preso naquilo que te afasta de Deus. A sua boca, o que sai da sua boca? A nossa boca, ela tem um poder. Por muitas vezes, quantas vezes meus filhos são muito sonhadores. E por muitas vezes, algo que eu passei lá atrás, eu queria limitar os meus filhos. Eu queria limitar a fé dos meus filhos. Eu quero te dizer essa noite que eu e você, nós precisamos sim ser ousados e gastar a nossa fé. Mesmo que os nossos filhos falem: ai mãe, eu quero isso. Não, não pode. Que não pode? Meu filho, vamos orar. Muda. Talvez você fale: meu Deus, uma Porsche. Imagine o Isaac de Porsche. Oh meu Deus, eu declaro isso na vida dele, em nome de Jesus. Fala: meu Deus, mas lógico que é ilusório para mim hoje, não é a realidade. Mas e para o meu Deus? E para aquele que é o dono do ouro e da prata? Talvez você chegou aqui essa noite, está para tomar uma decisão. Bárbara, mas eu não sei se eu vou conseguir. Tira a posição de escravo e coloca na posição de filho. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o teu pai, se essa decisão que você for tomar estiver alinhado com a vontade do meu pai, do seu pai, fique em paz. Fica em paz. Coloca o segundo tópico para mim. Usufrua o cuidado de Deus sem murmurar, mas sendo dependente dele. Coloca para mim Êxodo
Obrigado, viu, dona Raquel? 13:17. Quando o faraó deixou de sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse para que em caso de guerra não se desanimem e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. Seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, na fronteira com o deserto. É o próximo que eu quero que você se atente. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você está caminhando com Cristo, o Senhor está diante de você. Você está caminhando com Cristo, o Senhor está diante da tua família, diante da tua casa, diante das suas finanças, adiante da tua saúde. O Senhor está com você nesse deserto. Durante o dia, o Senhor adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los. Durante a noite, uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Se o nosso Pai, Ele teve naquela época, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele cuida de você. Mas como eu te falei, eu fiquei pensando, mas eles não entraram na promessa, não entraram na terra. Mas porque murmuraram. Eu quero te dizer que para você usufruir do cuidado de Deus, você vai ter que calar. Fecha a boca assim, ó. Fecha a sua boca. Fecha a sua boca. Para de falar mal de serviço. Eu tava no... E ó, gente, é muito real. Os meus discípulos ali que estão próximos de mim sabem. Eu falei que eu tava assim, ó. Eu vou falar os mais experientes, tá? Às vezes os mais experientes a gente vai visitar. E aí a gente fala, ai, a senhora tá bem? Ai, minha filha, eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor aqui. Gente, eu tava assim. É sério. Ai, meu Deus, eu sou atrapalhada. Calma. Pera aí, gente. Obrigada, dona Raquel, a senhora é uma bênção. E a gente fica, eu tava com uma dor aqui, uma dor aqui. Só esse mês, eu acho que eu fui umas 3 vezes pro hospital. Aí eu falei, Senhor, não aceito isso na minha vida, não. Gente, quando os nossos olhos estão maus, tudo a gente vê mal. Toma cuidado se você está potencializando os seus olhos, talvez no deserto, no processo, e você não vê o cuidado de Deus. Eu estou sendo cuidada, não só por Deus, mas por pessoas que Deus está enviando. E na sua vida não é diferente. Você pode ser agente de Deus na vida de alguma pessoa, inclusive, quem não passou pelo encontro com Deus, que eu não vou perder a oportunidade. Quem nunca passou? Eita Deus, ó, vocês estão, ó, uma moça aqui. Quem mais? Já fica ligeiro, líder, ó, outra ali. E o que você está esperando para passar esse final? Eu quero te servir. Próximo final de semana tem um encontro com Deus, você vai ser cuidado. Mas você não vai só experimentar, você vai usufruir do cuidado de Deus. Eu declaro sobre a tua vida que você vai nesse encontro e eu vou te servir lá em nome de Jesus. Amém? E voltando para o texto, eles não entraram porque murmuraram, só 2 entraram. E eu quero te dizer que não é o ambiente, mas é a sua mentalidade que te faz usufruir ou não. Coloca para mim Mateus 6:26. Olha o que nosso Deus, como Ele é cuidadoso. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai é o seu Pai celestial que a alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que você está preocupado? Por que você está preocupado com amanhã? Você entregou o controle nas mãos do seu Pai? Porque esse versículo é tão forte. Isso não é uma revista. Isso é a palavra do nosso Deus.
Por que você anda ansioso? Por que você anda ansiosa? Se Ele dá provisão para os pássaros que estão nos céus, por que Ele não vai trazer a provisão para a tua casa? Por que Ele não vai trazer a provisão na sua vida? Você não acha que está na hora de eu e você começar a depender mais dEle? Você não acha que está na hora de, talvez aquela conta, talvez seu filho, seu casamento, eu não tenho mais saída. Ele é a saída. Ele é a saída. Você está aqui no ambiente que Jesus é a saída. Nós devemos ter cuidado também, não só com o cuidado de Deus, mas fazer a nossa parte. Qual é a sua parte? Confiar, depender, acreditar. Eu tenho certeza que aquele povo não acreditou. Ô Moisés, nós saímos de lá para ficar comendo cebola? Eu tenho certeza que eles não acreditaram. E muitas vezes nós estamos ainda neste processo porque nós não acreditamos. Você está sendo... Quem é anfitrião de casa de paz? Inclusive eu convoquei a minha casa de paz. Minha casa de paz está aí? Só para eu saber. Glória a Deus, meu anfitrião. Ah, ela está ali, glória a Deus. É que está bem escurinho, não estou te enxergando. Quem está tendo casa de paz, levanta as mãos. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai só experimentar essas 5 semanas, mas que você vai desfrutar. Porque não vai ser só uma hora, vai ser uma vida. Vai ser um caminhar, vai ser um relacionamento, vai ser um caminhar com Deus. O líder e o auxiliar que está indo no seu lar, ele está lá, e eu tenho certeza, eu pelo menos quando eu coloquei o pé eu falei, o reino dos céus é chegado neste lugar. É porque a paz que excede todo entendimento está lá. É porque os anjos do Senhor estão acampados lá. É porque nenhuma praga vai chegar à tua casa. Mas você precisa acreditar, confiar e depender. Coloca para mim o terceiro tópico, que é o tema. Acho que eu não falei. Eu queria voltar nesse tópico, nesse tema, porque eu queria te mostrar dois cenários. Eu falei do povo do Egito, não falei? Que o Senhor declarou: eu estou tirando vocês da escravidão. Só que o que aconteceu? Eles não usufruíram a promessa. Só que agora eu quero te mostrar, não precisa colocar. Eu quero te mostrar um que estava na prisão, mas usufruiu da promessa. Todos conhecem aqui a história de José? José, ele foi vendido, todo mundo conhece, jogaram no poço, foi preso, foi humilhado, foi injustiçado. Mas ele não só experimentou, ele usufruiu. Porque a mente de José não estava como escravo, estava como filho. E todos sabem o final. Ele foi governador. Sabe o que isso me ensina? O que te ensina? Que nós, como os filhos do Senhor, nós somos para governar. Você precisa governar a tua casa. Você precisa governar lá onde você trabalha. Você precisa governar na sua faculdade. Você precisa governar na sua escola. Porque você foi chamado para governo. Você não foi chamado para ser injustiçado. Você pode até ser, mas quem te justifica é Ele. Deixa eu falar. Talvez você está preocupado com o que os outros vão dizer de você. Deixa falar. Aquieta o seu coração. Sabe o que você faz? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e chora. Como é bom chorar no quarto, gente. É fraqueza, Bárbara? Não, não é fraqueza. É falar: Senhor, eis-me aqui. Tira aí essa dor. Me tira dessa escravidão. Mas o que Ele está te falando essa noite? Primeiro precisa ser na sua mente. Porque se não for na sua mente, eu queria até fazer algo simbólico aqui. Pegar essa cadeira aqui. Cadê a Carol? A Carol tá aí? A Carol fugiu? Vem aqui, Camis. Senta aqui, Camis. Paga pra mim. Ó, imagina que eu quero que você se veja aqui, nessa cadeira. Ela tá solta.
Ela é livre. Se ela quiser sair, ela sai. Mas muitas vezes você está assim, cabisbaixa, triste. E Deus está falando para você essa noite: você é livre. Ô mãe, seus filhos estão aqui na igreja. Ai, meu filho está sendo cuidado, eu estou experimentando o cuidado de Deus. Mas Ele quer que você usufrua. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Bárbara, eu estou depressiva. Bárbara, eu estou tomando remédio. Continua com o seu terapeuta, continua com o seu médico, que isso é de Deus, tá? A gente precisa se cuidar. Mas eu quero te dizer que você não está presa. Eu quero te dizer que Ele levou todas as dores, todas as enfermidades naquela cruz. E talvez você está assim, ó, sentindo assim, ó. Talvez você está igual aquela imagem ali, ó. Aquele cavalo, não estou te chamando ninguém de animal não, hein, gente, pelo amor de Deus. Eu quero te dizer que aquele cavalo ali, ó, ele tem uma força. Só que a mente dele está tão presa, tão limitada, que ele não consegue sair dali. E talvez você está sentindo assim, ó, nessa cadeira, presa. E hoje o Senhor está te falando: levanta e anda, porque eu te garanto. Para de ir com a força do seu braço, porque eu não quero só cuidar, não quero só que você experimente, eu quero que você usufrua, porque você é livre. Se ela quiser levantar daqui, ela levanta, mas a mente dela está limitada. E eu declaro sobre a vida dela que ela vai ver o melhor ano da vida dela, em nome de Jesus. Talvez se você está vendo assim, se entregando assim, para de se entregar. Faça um desafio para você, porque essa semana eu fiz e deu certo. Teve um dia que eu estava tão mal de saúde, tão mal, e parece que o corpo vai falando. E eu estava triste. E teve um dia que eu estava mal, aflita, mas eu levantei, tomei um banho, eu olhei para o espelho e eu falei: Satanás, aqui na minha mente não. Olha no espelho. Talvez você fale: Bárbara, eu não consigo nem mais me maquiar. Não, não é externo, é aqui dentro. O Senhor, Ele quer te curar. O Senhor quer te fazer sorrir. O Senhor tem vida para mim, para você. Para de ficar na cadeira esperando: ai, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não. Deus te chamou para você governar. Deus me chamou para governo. Obrigada, Camila. Levanta esse rosto, porque você é linda. Aplauda Jesus. Fica sobre seus pés. Fecha seus olhos. Talvez quando a Camila sentou aqui, quando ela ficou cabisbaixa, porque muitas pessoas estão assim, tão presas, tão cabisbaixas. Talvez você dá aquele sorriso, talvez você quer colocar a melhor roupa, mas lá dentro, e o Senhor, Ele tem cura para mim e para você essa noite. E eu queria muito que você pensasse aí, porque cada um tem um deserto, cada um tem um gigante. Até lembrei de Davi também. Davi mesmo no pasto, quando ele recebeu a promessa, quando foram ungir ele voltou para o pasto. Mas a mente dele estava no governo. A mente dele estava como rei. E eu quero que você comece a mentalizar. E qual que é o seu deserto? Você está se sentindo esquecido? Você não está vendo saída? Talvez tem pais de família aqui que não estão dormindo por causa de contas atrasadas. Posso te dizer, o Senhor te deu saúde. Então amanhã, essa semana, você vai olhar no espelho e vai falar: eu sou o provedor dessa casa. E eu vou conseguir, mesmo na minha fraqueza, porque é o poder de Deus que vai se aperfeiçoar. Eu não sei como que está a sua mente. Eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele está sondando cada coração agora. E agora é a oportunidade, porque os céus estão abertos. Porque a palavra dEle fala que onde há 1 ou 2 reunidos em nome dEle, Ele se faz presente. Então você está esperando o quê? Para parar de potencializar aquilo que está te deixando prostrado. Para de mendigar, porque o Senhor te chamou para ser cabeça. Para de se menosprezar. Pai, todo espírito que talvez traz sentimento de inferioridade, cai por terra agora em nome de Jesus. Todo sentimento de escravidão,
Ah, Deus, talvez a sua mente está presa. Eu não consigo sair das drogas. Eu não consigo sair do adultério. Eu não consigo sair da pornografia. Está amarrado em nome de Jesus. E você tem autoridade. Os céus te dão autoridade. É no seu nome? Não, é no nome dele. Então eu declaro sobre a vida de cada um aqui. Se tiver preso, eu profetizo. Eu profetizo. Eu profetizo. E eu declaro: você é livre para a glória do Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Adore aí. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Tira os teus filhos, Pai, da posição de Esse é quem tu eles vão entender que eles foram chamados para governar. enxugue as lágrimas, restaura os corações. Olha o que ele diz para vocês. Tu és a Ele é a resposta. Ele é a resposta. Enxuga as lágrimas. Levanta